Fala galera, aqui é o Gustavo do Mile High Brasil e hoje a gente vai encerrar a nossa série do Conhecendo sobre as nossas escolhas de draft e eu trago para vocês Marquis Spencer, ou Marquis Spencer, né, dando uma abrasileirada no nome dele aí, que foi a nossa escolha geral número 253 desse draft, né, a nossa última escolha no sétimo round, né. Bem, o Marquis Spencer, ele nasceu em 16 de julho de 1997, né, na cidade de Greenwood, no Mississippi, e ele, como criança, quando criança, né, ele jogou basquete, beisebol, mas ele se destacava mesmo, era no futebol americano, né. Então ele começou a jogar pelo time da escola dele, né, que era Greenwood High School, né, a escola da cidade natal dele mesmo, e ele jogava em várias posições. Ele jogou como off-ball linebacker, jogou como edge rusher e também como jogador de linha defensiva, né? E sempre com uma produtividade bem grande, né? Para uma criança, né? Para alguém que ainda está na escola. Para você ter uma ideia, né? Em 2014, que foi o ano de júnior dele, ele anotou no único ano 148 tackles, sendo 32 deles para perda de jardas, né? Além de 23 sacks, 5 fumbles forçados e 5 fumbles recuperados, né? E teve mais um ano ainda, né, que foi o ano de senior dele, em 2015, que ele anotou 145 tackles, sendo 27 para perda de jardas, 21 sacks, 4 fumbles forçados, 3 fumbles recuperados e uma interceptação. Então, assim, para o nível de colégio, né, era um cara muito acima da média, ele tinha uma produtividade muito grande, então ele recebeu muitos prêmios, muitas menções honrosas, e terminando, né, a escola, ele foi considerado um recruta 4 estrelas, recebeu, né, algumas propostas de bolsa de estudos para jogar o college football e acabou decidindo que queria permanecer no estado natal dele, que era o Mississippi. Então ele aceitou, né, a bolsa de estudos da Universidade Estadual do Mississippi, né, a Mississippi State University, né? E como um cara, um recruta 4 estrelas e com uma produtividade tão grande na escola, tinha um hype razoavelmente grande, né, no Marquis Spencer entrando no college. Ele não fez, né, esse hype virar realidade e teve uma atuação muito discreta, né. Começando em 2016, né, foi até podemos dizer que foi um início promissor, né. Ele começou sendo designado como o Viper, né, do time, né. A gente está aprendendo bastante coisa, né, nessa série do Conhecendo, né, na série que eu fiz para vocês ali do Jamar Johnson, né, tinha a posição do Husky, né, e hoje eu descobri a posição Viper, né, o que é o Viper, né, no jargão do college football? Ele é basicamente um outside linebacker, né, então ele pode jogar ali tanto off-ball quanto como um edge rusher, né, vamos dizer assim, e também desempenha algumas funções de safety, né. Então, para se ter uma ideia, né, depois a gente vai falar do peso dele, naquela época ele não chegava a pesar 100 quilos, o Spencer. Então ele era um cara com muita mobilidade, capaz ali de jogar como edge rusher, às vezes até um pouco mais no interior da linha, como um off-ball linebacker e até mesmo como safety. Ele é um cara muito versátil, né. Então, no primeiro ano dele, né, como true freshman, né, foi algo até, vamos dizer assim, parecia que ia dar um caldo ali, né. Ele anotou 17 tackles, né, sendo 3 para perda de jardas, um sec e um fumble. E tudo isso, né, com uma atuação limitada, porque geralmente quando você entra no college football, você não joga muito, né? Então ele participou aí em 9 partidas, nunca como titular, entendeu? E então tinha alguma esperança que a partir do segundo ano, que é quando os jogadores começam a cavar uma vaga no time titular e a partir disso o Marquis poderia ter mais destaque, só que ficou por aí, né? Ele não conseguiu manter esse nível de produtividade, né? Então ele participou das 12 partidas, né, de 2017 e teve só 19 tackles, né, sendo 4,5 para perda de jardas, um sec, 2 fumbles forçados e 2 passes defendidos. Isso ainda jogando como o Viper do time, né?
Em 2018, né, ele jogou os primeiros 3 jogos completos e só anotou 3 tackles, sendo meio deles, né, para perda de jardas, né. E aí, na quarta partida, ele acabou se lesionando, né, perdeu o restante da temporada, e aí a carreira dele mudou bastante, né. Quando ele retornou, né, em 2019, ele estava muito acima do peso, né. Então, ele já estava acima de 100 quilos e já não tinha essa mobilidade para jogar um pouco mais longe da linha de scrimmage, né, como off-ball linebacker ou então como safety. Então, ele passou a ser usado em tempo integral como um jogador de linha defensiva. Às vezes como edge rusher, às vezes como um defensive end ali, ou às vezes até como um defensive tackle ali na linha defensiva ali de Mississippi State. E então ele mudou completamente o estilo de jogo dele, né? Ele participou de todos os 13 jogos de 2019 e teve uma produtividade mediana para baixo, né? Então, ali, como um jogador mais perto da linha de scrimmage, ele teve 37 tackles, 6,5 para perda de jardas, 2 sacks, 2 fumbles forçados e um passe defendido ali que ele desviou na linha de scrimmage, né? Ele não tinha todo o destaque que ele imaginava que ele poderia ter quando ele terminou os estudos dele na escola, né, e foi para o college football. Então ele decidiu que ele iria voltar, né, para o ano de senior dele em 2020. Né? Ele não se declarou para o draft de 2020, ele voltou para Mississippi State para atuar mais um ano. Né? Foi um ano com menos jogos por conta da pandemia de Covid-19, então ele atuou em 9 partidas, anotou 34 tackles, sendo 8,5 para perda de jardas, 3 sacks, um fumble forçado e conseguiu uma interceptação. Foi um ano um pouco melhor que os demais, né? Mas também ele teve uma lesão e acabou perdendo os últimos 2 jogos, né? Então, ele não teve muito destaque assim na carreira dele do college. Ele não poderia mais retornar, né, à universidade, então ele acabou se declarando para o draft da NFL de 2021. E na maioria dos boards, né, ele era considerado aí um jogador de quinta ou sexta rodada. Então, no Pro Day dele, ele não teve, né, o Scout Combine. Então, no Pro Day de Mississippi State, ele mediu 1,93 metros e 136 quilos. Então, assim, é notável que é um cara que não tem mais ali, pelo porte físico que ele adquiriu depois da lesão, essa capacidade de jogar um pouco mais afastado da linha de scrimmage. É um cara que vai ficar ali mesmo, jogando como defensive end, às vezes, talvez como edge rusher, mas com esse peso ele poderia até desempenhar funções de nose tackle, vamos dizer assim, né? Mas ele é um cara relativamente móvel, né? Talvez até por esse passado dele aí como Viper, né? Ele correu o tiro de 40 jardas, por exemplo, em 4,87 segundos. Para um cara desse tamanho, desse peso, né, desse porte, é um tempo relativamente baixo. Então ele tem mobilidade, é um cara que tem velocidade, né? Então ele é alto, ele tem uma boa força de jogo, né, e boa velocidade para o porte dele. Ele tem um primeiro passo que é muito bom, né? Muitas vezes ele consegue só com essa agilidade dele, com esse primeiro passe bom, uma penetração no backfield do adversário, e ele tem uma ancoragem relativamente boa para fechar o gap dele, principalmente contra o jogo corrido, né? Quando ele é solicitado para isso. E até por ser um cara com um peso desse, né, e alto, né, quando você vê ele alinhando contra os offensive tackles, ele até tem um bend bom, né, que é algo típico de quem já jogou como edge rusher, né. Só que as coisas boas basicamente param por aí, né. Ele é um cara que tem uma técnica muito pobre, técnica de mãos, ele invariavelmente ele é dominado por adversários até relativamente mais fracos do que ele por causa dessa falta de técnica. Joga com um pad level muito alto, ou seja, ele joga muito em pé, e isso facilita que o adversário também domine ele. E também não é um cara que joga até o juiz apitar, né? Muitas vezes a jogada tá rolando aí e ele tá parou de jogar, ele parou, desistiu da jogada. Então não é aquele cara
que joga até o apito do juiz, né? Então falta isso nele também, né? Que é uma coisa que não é muito legal em geral, né? E também é um cara que não tem uma técnica de tackle muito apurada. Então falta bastante coisa nele, vamos dizer assim. É por isso que ele era considerado um jogador de quinta ou sexta rodada. Não foi isso, acabou caindo ali até o final da sétima rodada. Então, os Broncos selecionaram ele com a escolha geral número 253, né? Bem, e o que eu acho que o Marquis Spencer traz para os Broncos nesse momento? Eu acho que não muita coisa. Eu não espero muita coisa dele no momento. Eu acho que, inclusive, ele tem pouca chance de estar entre os 53 jogadores que farão parte do nosso elenco final que vai disputar a temporada. E acho que ele briga ali por uma vaga no practice squad. Eu acho que é esse o limite que ele pode chegar nesse primeiro ano dele. Você vendo ali uma escolha quase no fim da sétima rodada, né? Basicamente significa que ele tem alguma coisa que os Broncos acham que podem moldar, né? Talvez um jogador muito cru, vamos dizer assim, que os Broncos acham que pode moldar ele em um jogador bom e que não queria disputar ele no mercado de não draftados. Então você ali quase no fim do draft, basicamente as escolhas são isso, né? Caras que você gosta bastante, que não foram draftados, né? E que você não quer disputar eles no mercado de não draftados. Então eu acho que é isso que ele significa para os Broncos. Um cara que pode chegar aí no máximo no practice squad esse ano. Se ele surpreender, pode ser que ele acabe fazendo aí o corte dos 53, mas eu acho isso muito difícil, né? O que eu acho que os Broncos veem nele é um cara com um porte muito interessante para jogar como defensive lineman, né, no interior da nossa linha defensiva, e por ele ter esse porte e ser um cara relativamente rápido, então eu acho que o que os Broncos veem é que é um cara que, se você conseguir ensinar toda a parte técnica dele, ele pode dar um jogador interessante aí de linha defensiva. Né? Então aí é um cara para ser moldado para o futuro, dificilmente vai ter alguma contribuição em 2021. Bem, então é isso, pessoal. Esse foi aí o Marquis Spencer, né? Defensive lineman vindo de Mississippi State, nossa última escolha no draft da NFL de 2021. Esse é o fim da nossa série conhecendo das nossas escolhas de draft. E a gente vai trazer para vocês aí um pouco sobre os não draftados também, e vai continuar com o nosso conteúdo aí durante toda essa off-season, né? Entrando na pré-temporada e depois na temporada regular, tá bom? Então, para você não perder nenhum desses conteúdos, se inscreve no nosso canal aí no YouTube, o Mile High Brasil, ativa o sininho de notificações para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. E também siga a gente aí nas nossas outras redes sociais, né, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E se você puder, dá aquela contribuição para a gente ali via o Apoia-se, né, que é o www.apoia.se/Mile High Brasil. Se você puder contribuir, ajuda a gente imensamente a continuar aí trazendo para vocês tudo sobre o Denver Broncos em português. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.